Já em relação, falando sobre a partilha, né, da ONU e outras guerras, né, então a gente vai falar também sobre algumas tragédias. Uma delas foi do Holocausto, né, que foi o extermínio dos judeus pelas forças nazistas. Né? Então, os judeus que fugiam para a Palestina era cada vez maior. Os ingleses tentaram impedir, né, essa entrada na região que era administrada pela Grã-Bretanha, descumprindo uma antiga promessa. Então, em 1947, a ONU, recém-fundada, decidiu pela divisão da Palestina em dois povos, sugerindo, né, a Palestina para os árabes e Israel para os judeus. Essa divisão não foi aceita pela liderança árabe e a guerra se iniciou com a declaração de independência de Israel. Os judeus conquistaram muitas vitórias, garantindo a independência. No entanto, 500 mil de palestinos perderam suas casas e tiveram de ir para países árabes vizinhos, passando a viver também, né, como refugiados. Então, os Estados Unidos iniciaram uma aproximação imediata para o recém-fundado Estado de Israel, né? Justamente buscando, né, no caso, ampliar a influência que eles queriam ter na época, né, porque é uma rica e estratégica região petrolífera. Então, os palestinos iniciaram a resistência armada com a formação de diversos grupos. Um deles foi o OLP, que é a Organização para a Libertação Palestina. Então, as guerrilhas palestinas atacaram constantemente o Estado de Israel e o auge do conflito aconteceu em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, onde Israel ocupou o território da Cisjordânia, administrada pela Jordânia, e também, né, de Gaza, administrada pelo Egito, ambos habitados, né, por palestinos. Já em 1973, houve o ataque surpresa durante o feriado religioso judaico do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. Né? Então, o ataque foi fulminante, mas o apoio diplomático dos Estados Unidos foi fundamental para o estabelecimento de um cessar-fogo. Assim, Israel conquistou, né, continuou, né, ocupando os territórios dominados em 1967. Os palestinos foram praticamente esquecidos e recorreram, né, ao território como uma pressão, né, para obter suas terras e seu país, ok? Então aqui vocês podem voltar aqui à figura anterior, vocês podem ver aqui como foi ocorrendo, ó, a Palestina como era, né, e automaticamente Israel, ó, foi, né, conquistando quase todo o território que até então era da Palestina, ok? Então olha como era em 1946 e nos anos 2000. Muita coisa não mudou, tá ok? Então eles entram num impasse. Né? E uma outra faixa, né, outra região que é muito cobrada em vestibulares, né, se fala-se muito também, né, até mesmo aqui no Rio de Janeiro, tem algumas áreas consideradas na faixa de Gaza, é justamente essa área aqui em Israel, né, onde ocorrem muitos conflitos, tá ok? Então aí até mesmo com o fim, né, da União Soviética e o estabelecimento de uma nova ordem, as lideranças palestinas, comandadas por Yasser Arafat, decidiram aceitar a negociação, né, com Israel. E em 93 foi assinado um acordo de Oslo, baseado no princípio de terra por paz. Então os palestinos aceitavam a existência de Israel, do Estado de Israel, e os israelenses reconheciam o direito dos palestinos em um Estado próprio, cuja concretização se daria com a retirada gradual das tropas israelenses dos territórios ocupados. Então a primeira fase foi um sucesso, né? Os grupos radicais não aceitaram, né, de fato. Em 95, um radical judeu matou o líder, né, deles a tiro, o Rabin, né, um Rabin, e foi respondido por Israel como um amplo ataque aos territórios palestinos, ou seja, né, todo o tratado foi por água abaixo por esse atentado. Então a faixa de Gaza, né, e algumas cidades da Cisjordânia são administradas pela autoridade palestina. E nenhuma decisão concreta havia sido tomada, apesar de os palestinos e israelenses haverem retomado, né, a mesa de negociações agora sob forte pressão internacional.
ok? Então, tipo, estão tentando ainda voltar, né, a ter um certo tipo de acordo para tentar solucionar isso e acabar, né, de fato, tantos, tantas guerras, né, em relação a esse território.